Bom dia, é um motivo de grande alegria poder estar aqui com vocês hoje para compartilhar do Evangelho. Os nossos pastores estão em viagem, a trabalho, né, pela causa do Evangelho, e nós estamos aqui. A igreja, ela não depende simplesmente dos seus pastores, nós continuamos sendo igreja, né? Então é muito importante nós estarmos aqui nessa manhã para glorificarmos o Senhor no dia mais importante da semana, que é o domingo, o dia do Senhor. Então, motivo de grande alegria. Eu gostaria que os irmãos abrissem o texto bíblico em Mateus 25, do 1 ao 13. Hoje nós estamos finalizando a nossa série sobre as parábolas de Jesus. Na semana que vem a gente volta com a série no livro de Gênesis. Por volta de um mês, eu acho que já estamos pregando as parábolas de Jesus, ou um pouco mais, se eu não me engano, e tem sido cada dia mais abençoador. Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Eu estou um pouquinho nervoso, mas muita alegria poder compartilhar o Evangelho com vocês hoje aqui nessa manhã. Que Deus nos dê graça para que nós venhamos a entender a sua palavra. Vamos ao texto bíblico. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite, e tardando o noivo, elas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis aí o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as festas, para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, porém, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós somos gratos por essa manhã. Somos gratos porque a sua graça nos trouxe aqui para ouvir a sua palavra, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos e para, como de costume, glorificar o seu nome juntos como igreja. Nós te louvamos porque, por nossas forças, nós não teríamos nem saído da cama no domingo. Mas se estamos aqui é simplesmente porque o Senhor nos levantou da cama. O Senhor nos deu força, o Senhor nos deu graça, mais uma semana, mais um domingo, para que nós pudéssemos louvar, honrar o seu nome com o louvor que lhe é devido. Eu te peço que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos e os nossos olhos, para que venhamos a entender a sua palavra assim. Nós aqui estamos diante de um dos momentos mais solenes da vida, onde a sua palavra está sendo pregada, onde os louvores estão sendo cantados ao seu nome. Que o nosso coração possa responder a isso, Deus, de forma correspondente, de forma boa, de forma real. Então eu te peço que o Senhor abra os nossos corações, os nossos olhos, que eu não fique além e nem quem não vá além e nem fique aquém daquilo que o Senhor deseja falar aqui nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muita alegria de poder estar aqui com os meus irmãos. Amém. Meus irmãos, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, no qual nós vamos nos ater hoje, ele é uma continuação do capítulo 24, onde Jesus profere o que nós chamamos de sermão profético ou sermão escatológico, que nada mais é do que uma profecia a respeito do fim dos tempos. Jesus, ele se encontra nesse momento assentado no Monte das Oliveiras, falando aos seus discípulos. E os seus discípulos o ouviram falar nos primeiros versos desse capítulo sobre a destruição do templo.
Isso ficou ressoando na mente dos discípulos e eles fizeram uma pergunta para Jesus. Eles fizeram a seguinte questão para Jesus: mas Jesus, quando essas coisas, quando a destruição do templo acontecerá? E que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Como vemos, a resposta de Jesus, ela não deixa data e nem mesmo a hora em que essas coisas vão de acontecer no capítulo 24. Jesus não deixa mesmo nenhuma época específica para que os discípulos pudessem saber quando a vinda de Jesus aconteceria. As palavras de Jesus não são uma época específica e nenhuma data, mas são os sinais que antecederão a sua vinda de fato. Isso é muito curioso para pensarmos. Nós enxergamos no mundo, desde sempre, um grande interesse pelo fim dos tempos. Muitos até dando datas específicas para o fim do mundo, para o dia do fim. Quem lembra aqui do 12/12 de 2012? Tem gente que lembra até o que estava fazendo nesse dia, né? É muito curioso, porque são datas muito específicas onde as pessoas deram que o mundo ia acabar e o mundo continua aí, né? Eu acho que tem até um filme a respeito, né? Não lembro nem se o filme é bom. Mas, enfim, assistam. 12/12 de 2012. Tinha também o próprio ano 2000, né? Que era o chamado... Eu era nascido, acho que eu tinha 1 ano, mas é o bug do milênio, onde o milênio viraria e a Terra aconteceria alguma coisa que iria acabar, iria entrar em colapso. Diversas teorias a respeito do fim do mundo, a respeito do fim do mundo como nós conhecemos, têm sido criadas desde que o mundo é mundo. Nós temos ainda um mundo, um universo de séries e filmes apocalípticos, pós-apocalípticos, de zumbi, que o mundo acabará de uma forma, de outra. Muitas coisas, acontecimentos catastróficos que podem acontecer e transformar a vida aqui na Terra. E a gente também tem até mesmo os pregadores bem-intencionados que dizem: nós estamos vivendo na última geração. Eles estão falando isso bem-intencionados, nem sempre isso é uma certeza verdadeira. A pergunta dos discípulos, ela se parece um pouco com esse anseio pelo fim do mundo, com esse anseio pelo fim de todas as coisas. E justamente por esse motivo que Jesus inicia esse sermão escatológico. Jesus parece proferir esse sermão para que os discípulos não fossem confundidos, para que essa certeza a respeito do fim dos tempos estivesse bem organizada no seu coração. Portanto, Jesus gostaria de alertá-los sobre os sinais para que eles não fossem confundidos quando o fim viesse. Para que eles estivessem preparados. Jesus, por diversas vezes no capítulo 24, diz que haveriam muitas pessoas falando: eu sou o Cristo, o fim chegou. Não acreditem. Os sinais são esses e esses. A primeira sessão do capítulo 24 termina: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, nos mostrando que somente o Pai sabe o horário do final. Nos mostrando que isso não está nas mãos de governo humano, não está na mão nem mesmo dos anjos, mas está na mão do próprio Deus. Então Jesus está enfatizando aos discípulos que eles vigiem, porque eles não sabem quando virá o fim. A partir daí, por meio de uma série de 5 parábolas, Jesus ele desenvolve a ideia do preparo e da vigilância. E hoje nós queremos nos debruçar sobre uma dessas parábolas, a parábola das 10 virgens. Um ponto muito importante, primeiro, para a gente estabelecer sobre a interpretação das parábolas, é que, por influência da nossa cultura, nós somos levados, por diversas vezes, a tratar as parábolas como histórias super espirituais, que por trás delas se encontra um espiritualismo simbólico muito gigante. A gente tem uma tendência muito grande de usar alegoria e simbolismo para pensar nas parábolas bíblicas. Pois bem, as parábolas são repletas de simbolismos, mas geralmente as parábolas se interpretam a si mesmas. Nós não precisamos encontrar um significado totalmente espiritual que ninguém nunca ouviu sobre as parábolas. O próprio Jesus dá o significado delas para nós. Embora as parábolas sejam histórias que contêm uma moral específica por trás da própria história, elas possuem um objetivo. E o objetivo é que os ouvintes, eles recebam e entendam a mensagem da parábola. Não que eles tentem adivinhar o que a parábola que Jesus está querendo dizer. Não é sobre uma adivinhação, mas é que eles entendam a ideia principal da parábola. Diante disso, a gente entende que a gente deve ir além da representatividade de cada um dos elementos da parábola,
Por exemplo, o que significa a noiva, o que significa o óleo, o que significa isso. O ponto central não é esse, isso também é importante. Mas o ponto central é apresentar para nós, através de um assunto principal, uma moral de toda a história. Os nossos olhos aqui devem se concentrar na atitude geral da parábola e não nos elementos específicos. Porque se a gente fica demais nos elementos específicos, a gente pode perder o que é mais central da parábola. Dito isso, meus irmãos, vamos à explicação da parábola. Essa parábola, ela é exclusiva do evangelista Mateus. Em nenhum dos outros evangelhos nós encontramos a parábola das 10 virgens. Ela é uma símile, ou seja, ela é uma comparação. Jesus está comparando essa história a alguma coisa. Vamos ao versículo 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus, aqui ele está comparando o reino dos céus a uma festa de casamento. E o reino dos céus aqui relatado significa o governo externo de Cristo, ou seja, o retorno de Cristo para reinar, a sua segunda vinda. É importante frisarmos que quando Jesus fala a respeito de casamento, ele não está falando de casamento no nosso contexto. Jesus está falando de casamento no próprio contexto dele. Jesus não está falando a respeito do século 21, onde a noiva entra e o noivo está esperando lá na frente. Não é igual a nossa celebração, é uma cultura diferente, é uma forma diferente de se celebrar o casamento. Portanto, Jesus estava se referindo a um casamento no seu contexto, na sua cultura. E nós precisamos entender como funcionava o casamento para entendermos o ponto central dessa parábola. Jesus ele está contando essa parábola há mais de 2000 anos atrás. Portanto, nós não podemos cometer o erro de olhar para essa parábola como se fosse hoje. Então, meus irmãos, diferente do nosso contexto, como que acontecia um casamento? Nos tempos bíblicos, a noiva esperava em sua casa pelo noivo. O noivo deveria buscar a noiva na casa dos pais dela. O noivo ele deixava sua casa para ir até a casa da noiva, onde aconteceriam várias cerimônias do casamento. E essas cerimônias eram seguidas de uma procissão, uma caminhada da casa da noiva de volta para a casa do noivo, para se iniciar a celebração do casamento de fato. As 10 virgens aqui apresentadas na parábola, elas podem ser comparadas como madrinhas que ajudaram a noiva, e elas esperam encontrar o noivo enquanto ele está voltando da casa da noiva para a sua casa. O casamento, ele duraria vários dias a partir daí. E ele começaria de forma formal na casa do noivo. Portanto, as 10 virgens teriam de esperar o noivo vir da casa da noiva para a celebração do casamento. Nessa procissão, as virgens também faziam essa procissão, essa caminhada da casa da noiva para a casa do noivo. Mas, por ser à noite, elas deveriam carregar lâmpadas, as suas próprias lâmpadas. Aquelas que não possuíam lâmpadas, elas eram tidas como penetras na festa ou não convidadas da festa. Portanto, no versículo 1 a gente pode ver que essas 10 virgens eram de fato convidadas para o casamento. E elas todas pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar o noivo. O verso 2 nos diz que 5 dessas virgens eram sábias e prudentes, e 5 delas eram insensatas. Nós temos aqui 2 grupos diferentes. 5 de insensatas e 5 de sábias. O que diferencia as prudentes das insensatas? Os versos 3 e 4 vão nos apontar a diferença entre elas. A diferença entre elas era simplesmente o fato de algumas estarem preparadas, levando óleo consigo caso a lâmpada se apagasse por falta de óleo. O que Jesus está chamando a atenção no verso 3 e 4 é que elas levaram um abastecimento a mais caso acabasse o óleo de suas lâmpadas. E as insensatas, elas não levaram. Portanto, elas não estavam preparadas caso o noivo demorasse. Elas estavam desprovidas de azeite. Elas estavam desprovidas de óleo. E era isso que diferenciava as prudentes das insensatas, a sua preparação. Pensa comigo, você tem um casamento, um evento muito importante. O que você vai fazer? Primeiro, você se prepara. Você vai pegar a sua melhor roupa que você tem no seu guarda-roupa. Se tiver uma paleta de cores do casamento, você vai pegar essa roupa nessa paleta, vai colocar ela, vai todo preparado. Porém, as prudentes se prepararam. Elas levaram aquilo que elas precisavam com elas, que era o óleo. Mas as insensatas não se prepararam.
Caso contrário, caso ela não tivesse se preparado, elas poderiam ser vistas como estranhas, como a gente viu, por ter a lâmpada apagada. E aqui eu gostaria de destacar um ponto com os irmãos. É muito interessante nós observarmos que todas as virgens tinham muitas coisas em comum. Todas elas possuíam lâmpadas. Todas elas professavam o mesmo objetivo de ir para o casamento. Elas tinham o mesmo objetivo, que era festejar o casamento com o noivo e com a noiva. Nós vimos que o que as diferencia era simplesmente o fato de umas terem óleo e as outras não. E isso, o fato de umas terem óleo e as outras não, confere o título de prudentes às que tinham óleo. É muito interessante observarmos que a linguagem de sabedoria e insensatez aqui é usada por 7 vezes nessa parábola de 13 versos. É uma parábola de 13 versículos, que por 10 vezes a gente vai ouvir prudentes ou insensatos. Portanto, isso deve nos chamar a atenção para alguma coisa. A sabedoria aqui é um ponto importante. E a sabedoria consiste na preparação para se encontrar com o noivo. Se eu perguntasse para você aqui hoje, qual é a imagem que vem à sua cabeça quando eu falo de sabedoria? O que você me diria? Talvez, para você, sabedoria seja um senhor de cabelos brancos, em sua cadeira de balanço, com seus óculos, dando conselhos sobre a vida, sobre como viver bem. Talvez você pense nos provérbios, em Eclesiastes. Isso tudo é sabedoria. Para muitos, sabedoria é a imagem do Leandro Carnal, o filósofo dando uma palestra. Para outros, é o Mário Sérgio Cortella, dizendo pausadamente, com uma ótima oratória. Mas, para outros ainda, é alguém na internet, que te ensina a ficar rico, te ensina a ganhar muito dinheiro. Tudo isso são exemplos de sabedoria para muitas pessoas. E, de fato, podem ser tidos como exemplos de sabedoria. Quanto mais os exemplos bíblicos, como Salomão. Porém, essa parábola vai muito além do que nós pensamos ser sabedoria. Ela amplia o conceito bíblico sobre sabedoria. Ela nos ensina que sabedoria vai além de conselhos práticos para se viver a vida. Sabedoria, de fato, uma vida próspera, de fato, é uma vida preparada para o encontro com Jesus. Portanto, a primeira lição que podemos tirar dessa parábola é que sabedoria vai além de conselhos práticos para a vida. Sabedoria é você pensar para além de si mesmo. Sabedoria é termos uma vida preparada para o encontro com Jesus. Portanto, esse é o primeiro ponto importante da parábola. Sabedoria não é saber viver a vida. É preciso saber viver, como diz o Roberto Carlos. Mas sabedoria não é só sobre viver a vida, não é sobre ter dinheiro, não é ser emocionalmente saudável apenas. Isso tudo é importante, mas não é o principal. O maior elemento de sabedoria que nós podemos ter é estarmos preparados para o encontro com Jesus. E essa é a primeira lição que nós temos nessa parábola. Seguindo o texto, o verso 5 nos mostra que o noivo de fato demorou muito, tanto que as sábias e as insensatas adormeceram. Ambos os dois grupos foram tomados de sono enquanto esperavam pelo noivo. O verso 5 diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O sono nessa parábola não é algo ruim, meus irmãos. Afinal, todas elas dormiram, tanto as sábias quanto as insensatas. Porque a demora do noivo foi além do que os dois grupos esperavam. Muitos, ao ouvirem e lerem essa parábola, acreditam que, quando ela diz que devemos estar preparados para encontrar o noivo e devemos vigiar, a gente tem que estar alerta todo o tempo, inquieto, achando que pode vir o plantão da notícia lá na rede de televisão e algo aconteceu. Mas, meus irmãos, esse não é o significado de estar preparado. O significado de estar preparado não é estar inquieto. O texto, a partir do verso 6, nos deixa claro que a vinda do noivo é uma surpresa para todas, assim como o fim será uma surpresa para todos, e não só para as virgens insensatas. Todas as virgens são pegas de surpresa quando ouvem o grito dizendo: eis aí o noivo. Todo mundo é pego de surpresa, todo mundo será pego de surpresa. E pensando sobre o retorno de Cristo, será de fato uma surpresa que pegará até mesmo nós de surpresa. Portanto, o estar preparado pode ser comparado a ser pego de surpresa, mas não ser pego desprevenido. Meus irmãos, ao olharmos para as Escrituras, nós vemos muitos sinais do princípio do fim. Os desastres, as guerras, os rumores de guerra, perseguições, isso tem acontecido desde sempre, desde o tempo dos apóstolos.
O apóstolo Pedro, em Atos 2, diz uma coisa muito interessante a respeito de uma profecia declamada em Joel. Ele diz que ali estava ocorrendo aquela profecia, e ele inicia dizendo assim: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então os últimos dias foram inaugurados ali, naquele momento, na vinda do Espírito Santo em Atos 2. Desde aquele momento, os últimos dias já estão ocorrendo. Parece que os sinais se intensificam, as catástrofes naturais ficam cada vez maiores, a maldade se alastra cada vez mais. E, meus irmãos, o fim dos tempos é esse tempo que nós estamos vivendo agora, de fato. E isso tem acontecido desde o tempo dos apóstolos. O noivo tem demorado a chegar. O fato das virgens terem dormido significa que, quando o noivo chegar, a vida comum continuará acontecendo. As pessoas dormirão quando estiverem cansadas. Quando estiverem com fome, as pessoas vão continuar comendo. As pessoas vão continuar trabalhando. E a gente não precisa esperar uma catástrofe mundial para dizer: Cristo está voltando. A gente sabe que isso vai acontecer. A gente também não precisa andar inquieto como quem fica de um lado para o outro. Meu Deus, eu preciso decifrar os sinais da vinda de Cristo. Meus irmãos, os sinais já estão acontecendo. Nós não precisamos tentar decifrar os sinais, relacioná-los com o fim do mundo. Nós devemos tratar de estar prontos, ansiando o retorno de Cristo, porém, vivendo nossa vida para a glória de Deus, como quem está dormindo, mas preparado. Pois a parábola nos ensina que o noivo pode não demorar e o noivo pode demorar. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas a hora certamente chegará. Nós precisamos estar preparados. Quando Jesus retornar ao mundo, uma fala agora do J.C. Ryle, um teólogo muito famoso, um irmão muito querido, ele diz que quando Jesus retornar ao mundo, ele encontrará a maioria da humanidade incrédula e despreparada. Jesus, ele encontrará grande parte do seu povo em um estado de alma sonolento. Os negócios estarão seguindo normalmente, exatamente como agora tem acontecido. A política, o comércio, a agricultura, a compra, a venda e a busca do prazer estarão controlando a atenção dos homens, exatamente como tem acontecido agora. Os ricos continuarão se banqueteando e os pobres murmurando, reclamando. As igrejas ainda estarão cheias. Alguns pregadores estarão afagando o ego das pessoas e outros estarão chamando os homens ao arrependimento e o povo adiando o dia da decisão. Mas em meio a tudo isso, o Senhor em pessoa aparecerá, repentinamente, na hora em que ninguém imagina, na hora em que ninguém espera, o mundo surpreso terá que cessar todas as suas atividades e comparecer diante de Cristo. Nesse momento é que se ouve o anúncio do noivo, e as virgens insensatas se veem sem aquilo que é necessário para encontrá-lo. Elas não possuem óleo reserva, como nós vemos a partir do versículo 7 até o 13. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide aos que vendem e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. A gente vê a partir desses versículos que a chegada do noivo não representou alegria nenhuma para as virgens insensatas, mas representou uma sensação de desespero. Esse dia foi para elas um dia de trevas e não um dia de luz. O preparo delas para o casamento era insuficiente. Elas estavam sem óleo para suas lâmpadas. Essas virgens insensatas pensaram que tudo estava pronto para elas. Elas confiaram em suas lâmpadas, porém elas não tinham azeite suficiente. E fazendo um paralelo com os nossos dias, isso me lembra alguns tipos de pessoa. Se parece muito com aquelas pessoas que dizem: eu sou uma pessoa boa. Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu não passo a perna no próximo. Talvez eu falo algum palavrão aqui e ali, mas se Jesus voltar, ele vai me perdoar dessas coisinhas. Para ele isso não faz diferença. Essas pessoas confiam que aquilo que fazem pode ser o suficiente quando Cristo retornar.
Elas confiam nas obras de suas mãos. Isso se parece com muitos crentes que eu conheço. Eu não sei você. Eu tenho uma prima que toda vez que ela vai à igreja, ela diz que, nossa, que culto maravilhoso. Esse culto foi bom. Ela chora, ela fala, nossa, esse culto foi muito bom. Mas eu não vou para a igreja agora. Eu preciso primeiro aproveitar a vida. Eu preciso curtir, mas quando eu estiver mais velha, eu vou voltar para Jesus. Eu vou para a igreja, eu vou mudar de vida. E isso é um diagnóstico geral, meus irmãos, de muitas pessoas que pensam assim. A maioria das pessoas gosta de Jesus. Se você falar Jesus na rua, muita gente vai querer parar para te ouvir. Todo mundo acha Jesus um cara legal, um mestre sábio que tem bons ensinamentos, um homem bom. Até mesmo outras religiões dizem que Jesus foi um profeta, um homem bom. Mas, meus irmãos, isso não é preparo suficiente. Acreditar que Jesus foi um bom homem não é o suficiente. Até mesmo nas igrejas, e quem dirá, Deus tenha misericórdia de nós aqui mesmo. Nós temos igreja cheia de cristãos nominais, dizendo que creem em Cristo, mas cuja vida é reflexo de insensatez, que não está preparado para a vinda de Cristo, que se abraça e se agarra com as coisas dessa terra como se fossem as coisas mais importantes de sua vida, que desejam Jesus apenas para o seu bem-estar, e que tratam Jesus como apenas mais um bom filósofo. Isso acusa justamente a insensatez da qual estamos rodeados, meus irmãos, e que pode ter acometido alguns de nós, infelizmente. Muitos de nós se esqueceram que o ponto central, o ponto culminante da vida cristã não é o aqui e agora, mas é o retorno de Cristo. É para esse dia que nós vivemos. O ponto central da vida cristã é para o dia que estaremos com Cristo para sempre. Muitos de nós se esqueceram que são peregrinos nessa terra, mas não são residentes. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo nos disse assim: se esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é um reflexo do mundo em que nós temos vivido. Meus irmãos, o noivo vem, isso é fato. Mas a pergunta que fica é aquela pergunta: você está preparado? O texto, desde o primeiro versículo, ecoa essa pergunta. Você está preparado para se encontrar com o noivo Jesus Cristo? Você possui óleo na sua lâmpada? Ou você está carregando apenas uma lâmpada apagada, como quem diz: eu vou à igreja, eu oro antes de comer, eu carrego a Bíblia, eu faço devocionais, eu tento guardar os 10 mandamentos, e eu sirvo na igreja, nos ministérios. Meus irmãos, essas são muitas boas obras, não são? São mesmo. Muitas obras feitas em nome de Deus, mas que se feitas sem afeições por Cristo, que se feitas sem o fervor espiritual que elas exigem, que se feitas sem fé, sem graça, sem amor por Deus, sem expectativa de que o retorno de Cristo é mais importante do que qualquer coisa que nós já vimos ou experimentamos nessa vida, não faz sentido nenhum. Nada mais é do que uma lâmpada apagada, sem óleo e sem utilidade. Essas obras sem fé genuína não é nada, não é nada. Os últimos versos vão nos relatar que não é possível compartilhar o óleo com o qual nós não nos preparamos antes da vinda de Cristo. Pode ser tarde demais para adquiri-lo. Assim como o azeite não pode ser compartilhado, nós não podemos compartilhar fé no último tempo. Cada um dará conta da sua fé em Cristo. Essas são as responsabilidades que temos como indivíduos diante de Deus, de prestar contas da nossa fé em Cristo Jesus e no sacrifício de Cristo para a nossa salvação. Um pai não poderá emprestar fé ao seu filho. Um filho não poderá emprestar fé ao seu pai. Você, marido, não vai poder emprestar sua fé à sua esposa. E você, esposa, não vai poder emprestar sua fé ao seu marido. As insensatas tentaram na última hora comprar azeite, mas quando elas voltaram, a porta estava fechada. E elas foram recebidas com as seguintes duras palavras: eu não vos conheço. Isso me lembra de Mateus 7:22, onde Jesus diz que muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome?
nós não expulsamos demônios, e em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Então Jesus dirá explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Essas palavras são muito duras. Quem pode ouvi-las? Como muitas pessoas perguntaram a Jesus. Ouvir isso da boca de Jesus com certeza será muito doloroso. Portanto, meus irmãos, preparar-se para encontrar com o noivo não é a respeito daquilo que você pode fazer para Deus. Não são as obras das suas mãos. Insensatez é pensar que algo que nós podemos fazer para Deus poderá ser aquilo que nos deixará preparado para encontrá-lo no último dia. O azeite, ele se parece muito com uma fé genuína, algo que não se empresta, mas sem o qual ninguém poderá ser salvo. Portanto, estar preparado não é trabalhar para Deus a fim de se conquistar um lugar no céu. Ninguém pode conquistar um lugar no céu por si mesmo. Estar preparado não é apenas você vir à igreja no domingo e achar que isso está tudo bem e isso basta. Mas estar preparado é vir à igreja no domingo com uma lâmpada acesa. É carregar nos seus dias uma lâmpada acesa, confiando que a salvação, ela não pode ser adquirida pelas suas mãos e pelas minhas mãos. É ser alcançado pela graça salvadora de Deus. É confiar na boa notícia de que Deus enviou seu Filho para morrer em favor dos nossos pecados e se agarrar nisso para a nossa salvação. Ter a lâmpada acesa, estar preparado é cultivar uma vida de amor a Deus, com todos os meios que Ele nos deu para isso. É cultivar uma vida de devoção, de piedade, de amor à sua noiva, à sua igreja. Isso é estar preparado. Isso é ser sábio, meus irmãos. E essa sabedoria que é exigida de nós para o último dia. Talvez você olhe para tudo isso e diga: é demais para mim. Meus irmãos, eu vou olhar para vocês agora e vou dizer no fundo dos seus olhos: é demais para mim também. É demais para nós. Nós não conseguimos, nós não somos capazes. Nós não somos capazes de fazer aquilo que é necessário para estarmos preparados no último dia. Nenhum de nós aqui, até o melhor de nós, é o pior. Nenhum de nós aqui consegue estar preparado para o último dia por meio das obras de suas mãos, por meio das suas forças. Talvez você olhe e diga: eu já perdi tempo demais e não me preparei. Será que ainda há algo para mim? Meus irmãos, existe uma boa notícia. E ela é proclamada todos os domingos aqui. É que Cristo, esse Cristo que prometeu que em breve retornará, que um dia Ele retornará, Ele morreu em favor dos nossos pecados. E é Ele quem nos dá a força e a capacidade para todo o preparo que precisamos no último dia. Ele nos convence de que nós somos necessitados. Ele nos dá a fé que nós não temos para crer nele mesmo. E ainda nos dá a força para viver uma vida de sabedoria, uma vida de preparo, uma vida preparada para encontrá-lo no último dia. Cristo, o Evangelho, nos capacita a viver com a lâmpada acesa, preparados para o retorno do noivo, que certamente acontecerá, meus irmãos. Muitos de nós, com o passar do tempo, nos perdemos nessa promessa. Nós passamos a acreditar nisso como se fosse uma mentira, como se fosse uma fábula. Nós nem sequer pensamos a respeito disso. Mas nessa noite, graças a Deus por seu Evangelho, graças a Deus pela sua palavra, que nos conclama a responder a isso, simplesmente crendo. Meus irmãos, não é uma fábula, não é um conto de fadas, é uma promessa. É uma promessa feita pelo Criador do universo. O grande dia chegará, meus irmãos. O clamor se ouvirá nas praças. Eis aí o noivo, saiam ao seu encontro. E para todos os que creem e confiam em Cristo, esse será o melhor dia de toda a existência. Cristo aparecerá nos céus diante dos nossos olhos, pessoalmente, em carne e osso, em corpo, com suas mãos furadas, nos lembrando de seu esvaziamento, da sua morte, da sua entrega em favor de nós, da sua entrega para nos salvar dos nossos pecados. E Ele aparecerá também com seu corpo glorificado, mostrando que Ele é o Filho de Deus, exaltado com o nome mais alto sobre toda a criação. Diante dos nossos olhos estará aquele pelo qual esperamos a vida toda. A razão de toda a nossa existência, o Criador de todas as coisas e que agora estará conosco para todo sempre.
Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, como Ele mesmo prometeu. Ele nos livrará do pecado para sempre, como Ele mesmo prometeu. E Ele nos curará de todas as nossas enfermidades. E nos dará ainda por cima um corpo como o dele, incorruptível. É nessa esperança que nós nos agarramos, meus irmãos. Pense comigo, nós não temos mais nada. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é fugaz, tudo aqui é fútil. E tudo que fazemos aqui para nada mais serve senão para glorificar o nome de Deus. E se não é feito para isso, é como vapor que some dos nossos dedos, que escorre pelas nossas mãos. Nós devemos nos agarrar nessa esperança, nesse santíssimo evangelho, que nos conclama a responder a esse glorioso dia com preparo, com as nossas lâmpadas acesas, confiando não em nós mesmos para isso, mas no evangelho de Cristo. Nós pensamos muito sobre o retorno de Cristo como algo distante. Mas, meus irmãos, isso pode acontecer de forma individual também. Ao sairmos daqui, não sabemos o que pode acontecer. Amanhã, depois, não sabemos. Estamos suscetíveis à morte. Todos os dias em que acordamos, é um dia a menos. Pode ser o nosso último dia. E naquele dia não poderá haver mais desculpas. Não haverá desculpas diante de Deus para dizer, eu não tive tempo. Jesus Cristo voltará. E nós seremos chamados a comparecer diante dele. E o que você fez não importará se você não creu no evangelho. Se você não creu que a sua salvação não era pelas obras das suas mãos. Portanto, meus irmãos, nessa manhã, nos lembremos que precisamos nos agarrar ao evangelho. É somente isso que poderá nos preparar, nos guardar e nos manter preparados para o último dia. Nos mantenhamos com as lâmpadas acesas. E essa lâmpada acesa não é nada mais, nada menos que a fé que temos no evangelho de Cristo para a nossa salvação. Seja revigorado com essa mensagem. Que essa mensagem não te traga medo, meu irmão. O dia do retorno de Cristo deve trazer esperança para todos aqueles que creem. Portanto, seja regenerado, receba essa dose de ânimo. O seu Senhor em breve voltará e estará com você para sempre. Portanto, responda com alegria, preparado para o grande dia. Enche a sua lâmpada de óleo e diga, eis-me aqui, Senhor, para proclamar o seu evangelho, para viver pelo seu evangelho, para a glória do seu nome.